eu falo, não é uma grande pessoa, mas é uma pessoa que temos uma consideração, principalmente eu, ele foi meu professor, há uma admiração e um respeito muito grande pelo Dr. Custódio Pereira. Ele tem aí o seu... Não vou conseguir falar o tamanho do currículo dele, que é enorme, mas aqui vai ser mais descontraído, então eu vou comentar que ele é mestre pelo Mackenzie, doutor pela Universidade de São Paulo, ele é CEO do grupo da Santa Marcelina, presidente do FONIF, que está desenvolvendo aí um trabalho fantástico junto às entidades e a defesa de direitos que realmente está conseguindo fazer toda a diferença aí no dia a dia das instituições. Não posso deixar de citar aí os ótimos momentos que a gente acaba convivendo, tendo aí também como amizade aí muito boa. Agradeço também o Eduardo, grande amigo, sócio, que também tem uma experiência muito grande, e vai estar hoje com a gente aqui conversando também, né, Eduardo? Sim, Ale, estamos aí, carinhosamente a gente chamou o Ale, todo mundo conhece o Alexandre, e a gente chamou o Ale, ele já apresentou rapidamente o Dr. Custódio, e no nosso tema da governança, que é um tema muito interessante, muito amplo, a gente não vai conseguir em uma hora e meia falar tudo que se fala de governança, realmente é um tema muito aprofundado, e eu sei que o Dr. Custódio também, se a gente fosse convidá-lo para falar governança, ele ia precisar de uns 2 ou 3 dias falando o tempo todo, para que a gente pudesse exaurir esse tema. Tenho certeza, doutor. Mas eu queria, já começando, passando para o senhor uma pequena pergunta, porque a gente fala de governança é gestão. Mas são indicadores, maneira de gerir, a maneira de orientar, a percepção, tal. Mas eu acho que a gente pode começar realmente na percepção do senhor ou na percepção dos estudos e da experiência do senhor, o que é governança cooperativa, doutor Custódio? Vamos ter uma palhinha para a gente, por favor, colabore conosco. Eduardo, primeiro eu quero agradecer a apresentação, agradecer o apoio de vocês e agradecer àqueles que estão com a paciência, com o tempo dedicando a esse assunto, nos ouvindo, né? Quero fazer um reconhecimento especial que representa a organização que o Alexandre, o Carlos e o Eduardo representam, que é a Audisa, que é uma empresa de auditoria de primeira linha e que é uma grande parceira do FONIF, né? Você sempre tem, eu espero ser muito didático e espero compartilhar mais os aspectos práticos, mas você não pode deixar de fazer algumas definições, né? Existem várias definições de governança, mas o próprio nome já diz governança corporativa, né? Você pode falar de governança de qualquer tipo de organização, ela tem uma governança, né? Tem governanças muito sofisticadas, né? Mas, na verdade, é a maneira de governar as organizações. Quer dizer, por isso ela se chama governança corporativa. Tem algumas definições da Bovespa, da CVM, do IBGC, mas que, na verdade, a essência da governança não é só você identificar o significado dela, mas é na prática o que ela faz, né? Quer dizer, ela apoia, ela ajuda, ela controla, ela auxilia, ela pensa estrategicamente. É isso que a organização que tem uma boa governança, é isso que a governança faz, que é apoiar a organização no seu desenvolvimento e na sua perenidade, né? Doutor Custódio, foi um conceito muito interessante, porque acaba abrangendo aí a grande maioria das entidades do terceiro setor. Agora, a gente sabe, né, que existem muitas dificuldades em colocar isso em prática, em começar, mas dentro da sua experiência, até as pequenas conseguem ter um bom programa de governança, né?
sem dúvida. Então, eu trabalhei em organizações que, além delas terem a assembleia, que todas elas têm, né? Elas têm um conselho de curadores, que é quem nomeia os diretores e os conselheiros, tinha um conselho deliberativo, um conselho universitário e o conselho executivo de gestão, tá certo? Sem falar de outros conselhos, conselho fiscal, etc. e tal, conselho consultivo, é uma mega organização com vários conselhos, né? Eu imagino que você, uma hora, vai querer me perguntar por que algumas organizações tão organizadas, com tantos conselhos, erram, e erram feio, né? Mas, se você... Estava no meu pensamento. Está na ponta da língua a pergunta. Então, mas a sua pergunta, eu acho que é muito instigante, né? A governança, eu diria para você, como o próprio termo define, quer dizer, é o ato de governar, né? E eu gosto muito do que nós aqui no Tupi-Guarani falamos em benchmark, né? Quer dizer, no Brasil, uma pizzaria boa é a pizzaria delivery, né? Não é a pizzaria que entrega a pizza, né? Então, mas é um termo americano muito usado, né? E a gente vê que esse compartilhamento de experiências na governança permite que pequenas organizações, e a governança tem empresas que têm 4 ou 5 pessoas, tem empresas que têm mais, organizações, não vamos chamar de empresa, que tem 7, 8, 9, 10, 11. Né? Eu trabalhei em uma e tinha 12. Né? E eu acho 12 muito, porque 12 pessoas com vontade de contribuir, participando uma vez por mês, é um mega estresse para os executivos, né? Porque é pitaco para tudo que é lado. Mas o que eu quero dizer, essa pergunta que você me fez, Alexandre, é o seguinte: a governança, você pode tê-la de uma maneira mais científica, porque ela pode contar, né, com comitês, tá certo? E, por exemplo, vamos supor, eu tenho um conselho, certo? Eu tenho um executivo, um CEO, que é muito também aí do nosso Tupi-Guarani, né? Chefe Executive Officer, né? Quer dizer, não é ou então ele é o head, né? Isso é uma coisa assim, um hábito, infelizmente, muito comum nosso, né? Mas então, se você tem um conselho, quer dizer, um colegiado, né? De irmãos, de irmãs, de pessoas que foram eleitas para aquele período, né? Aquelas pessoas, elas têm a obrigação de governar a organização, mas elas podem estruturar comitês que as ajudem com informações e dão muito mais segurança, muito mais estabilidade, muito mais conhecimento da organização, porque às vezes os conselheiros que se reúnem, ele pode contar com assessor, ele pode contar com executivo, mas o ideal é que ele possa contar com um colegiado. Eu vou ser mais exato, né? E comitês, a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, mas comitês você os monta de acordo com as especificidades e da sua organização. Alguns podem ser temporários e outros são estatutários, são definitivos, tá certo? Os temporários são porque você precisa resolver um problema temporário, tá certo? E os definitivos são aqueles estruturais da organização. Eu vou dar um exemplo de um comitê que pode ser um comitê definitivo. Comitê de finanças. Pode se chamar Finanças e Auditoria, você pode ter um só de auditoria, vamos falar de finanças. Mas o meu exemplo eu vou dar um de patrimônio. A gente se acostuma com as coisas da organização, mas cada coisa tem detalhes e especificidades que, se você não souber fazer ou conhecê-los, você acha que está fazendo certo e está cometendo um mega erro. Vou dar um exemplo. Você tem que fazer, por exemplo, a regularização dos seus imóveis, que para quem passa por isso, é uma operação de guerra, tá certo? Uma senhora dor de cabeça. Pronto, você sabe que tem um começo, na melhor das hipóteses, imagina que tem um meio, mas não conhece o fim, e só pagando e tal. Mas isso gera uma expertise para a organização. Você pode se apropriar daquele conhecimento, mesmo que você está usando uma consultoria externa. Vou dar um outro exemplo. Seguros.
tá certo? Eu, quando trabalhei em banco, há muitos anos atrás, comecei minha carreira em banco, né? Fui gerente geral de banco, naquele tempo o meu cargo equivalia de diretor, e eu também, naquele tempo, era corretor de seguros, porque a gente ganhava um dinheirinho com o salário e ganhava comissão de tudo que era produto do banco, né? Então, eu aprendi muito sobre seguros. E seguros é o seguinte, você conhece a seguradora no sinistro. Antes, é tudo muito bom, tudo muito legal, está tudo coberto, ele tem uma apólice padrão, tá certo? Você contrata aquilo, no dia que dá o sinistro, que dá o acidente, vai dizer, não, isso não coisa, porque o cara não podia dirigir o carro, a coisa não aconteceu aqui. Então, a gente vê que nesses detalhes existem muitas expertises. Então, você pode falar, bom, então eu quero conhecer isso melhor e quero me assessorar melhor. Você pode se assessorar com uma pessoa ou você pode montar um grupo de pessoas. E como você quer que o teu conselho se aproprie das coisas da organização, porque, como diz que você tem que estar com o nariz, né? Quer dizer, conhecendo tudo da organização. Porque eu não querendo tirar o foco, né? Uhum. Eu adorei uma frase de Leonardo da Vinci, li o livro dele, coisa maravilhosa, né? Ele diz o seguinte, que a perfeição não é um detalhe, mas está nos detalhes. A gestão e a governança de uma organização está nos detalhes. O detalhe quebra uma organização. O detalhe de uma aplicação mal feita quebra uma organização. É só aplicar em derivativo sem conhecer. Mas, então, voltando ao meu exemplo, né? Então, eu pego um dos conselheiros que tem mais afinidade com aquele assunto de obras, sabe, que tem pessoas que nascem com aquele perfil. Falo, olha, você vai ser o relator desse comitê. Então, monta um comitê, né? O relator é bom que seja alguém do conselho, porque você quer ter as informações no conselho, para o conselho. Então, você pega lá, por exemplo, o Alexandre, que é do meu conselho, tá certo? Eu pego o Alexandre e falo, Alexandre, você tem jeito para tudo, tá certo? Mas eu vou pegar você e vou colocar como relator no comitê de patrimônio. E vou criar um comitê. Eu posso criar um regimento interno, posso criar um regimento, posso não criar. Tudo são coisas que não são importantes, entendeu? Quem convoca, quem faz as atas, como é que funciona. Você pode sofisticar isso ao limite, mas tudo bem, não precisa. O que é importante é que esse comitê, com uma pessoa do conselho, vai poder entrar no detalhe daquelas coisas que nunca foram consideradas importantes, mas são de suma relevância. Você vai economizar mais. O caso do seguro, né? Você vai primeiro ter que selecionar a seguradora, né? Que seguradora que é? Eu disse, seguro você conhece no sinistro. Deu sinistro, ela não te paga em dia, ela questiona, não está coberto, não, mas está. É isso. Então, você vai ter que dizer com que tipo de seguradora eu quero trabalhar, com que tipo de corretor eu quero trabalhar, que tipo de seguro eu quero fazer. O que eu quero dizer é que é um mundo. Com isso, o conselheiro que está relatando naquele comitê, ele vai estar muito preparado para poder defender ou poder contribuir com o conselho com conhecimento mais profundo, não é teórico, é daquilo que está acontecendo na organização. Qual é a vantagem? O conselho está mais preparado. Se você tem comitê de finanças, por exemplo, o que faz um comitê de finanças? Ele examina os relatórios, quanto foi previsto, quanto foi realizado, quais são as divergências. Esse acompanhamento é a vida da instituição, né? Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta. Doutor Custódio, eu posso falar um pouco mais sobre comitês. Eu posso traçar um paralelo entre quanto mais profissionalizada, mais elas têm a governança implantada? Quanto mais a entidade é profissional, mais elas buscam ter um programa de governança dentro da sua organização? É verdade, porque é uma verdade quase que total. 99%. Mas o profissionalismo faz muita diferença, né? Faz muita diferença.
mas você tem que ter os seus controles. Você tem um conselheiro que dá pitaco, que dá opinião, assessorado por um comitê, por assessores, né? Isso tudo não custa mais daquilo que você já tem. Quer dizer, é só uma forma de você organizar, por isso que se chama governança, tá certo? Mas também você tem que ter uma boa auditoria interna e tem que ter um auditor externo. Eu vou aqui fazer uma propaganda da Audisa aqui. Um auditor externo qualificado e conhece o setor, tá certo? Então, lógico que faz diferença, porque como de neófitos, de novatos, né? Se você me permitir, eu posso... Por favor. Uma vez eu estava procurando aí alguma coisa aí na história, coisa bem antiga, né? Porque o pessoal fala de governança naquela companhia de navegação lá, 1600 e pouco, né? Nossa. Pois é, mas já tinha, porque foi um negócio da holandesa, né? Companhia de navegação holandesa. Mas eu encontrei um exemplo no Velho Testamento, na Bíblia, muito interessante. Posso contar? É rápido. Por favor. Então, Salomão morreu. E aí, antes disso, ele tinha criado algum problema lá, tinha tido alguma desavença, né? Tem um barulho aí, acho que tem algum microfone aberto. Teve uma desavença com o tal de Jeroboão, e esse Jeroboão ficou mal com o rei e fugiu para o Egito. Então, nos termos de hoje, ele seria um exilado. Ele foi lá para o Egito. Então, quando o Salomão morreu, né, Roboão, que é o nome meio parecido com aquele, assumiu o reinado. Assumiu o reinado e o pessoal disse o seguinte: olha, você tem que tornar o jugo sobre o povo mais leve, porque o povo está muito oprimido, o povo está com muita raiva, certo? Salomão tirou tudo deles, você tem que aliviar o jugo. Aí o que Roboão fez? Ele foi consultar o conselho de administração dele, tá certo? E foi falar com os conselheiros que eram conselheiros de Salomão. E o que os conselheiros de Salomão falaram assim? Olha, você realmente tem que levar um pouco melhor, porque a coisa está muito feia, né? Ele falou assim, ó, me dá 3 dias que eu vou voltar e vou examinar. O que ele fez? Ele consultou um outro conselho entre aspas, né? Que era um conselho de jovens, vamos chamar aqui nos nossos dias, seriam os colegas de escola dele, entendeu? Naquele tempo não era bem isso, mas ele consultou um conselho de jovens. Você veja, ele consultou um conselho, tá certo? E esse conselho de jovens disse o seguinte: não, para você mostrar que você tem força, você tem que dizer o seguinte: o meu pai foi leve com vocês, eu vou ser muito mais pesado. Essa decisão fez com que aquele Jeroboão, que estava no Egito, voltasse, tivesse alguém da oposição, voltasse. E o que aconteceu? Dividiu as 12 tribos de Israel. O Roboão, que era o rei legítimo, ficou só com 2 tribos. As outras se rebelaram, ficaram com um dissidente, um cara da oposição. O que eu quero dizer, e respondendo à sua pergunta, é o seguinte: sim, precisam ser profissionais, com experiência. Há uma coisa muito importante: a sabedoria, a prudência. Então, quer dizer, como você escolhe um conselho? Essa mistura de ter confiança na pessoa, ter confiança na sua experiência profissional e que essa pessoa seja prudente, que seja sábio. Porque, como eu disse, o Roboão consultou, ele foi até melhor, ele consultou 2 conselhos, certo? Mas um dos conselhos que ele seguiu, o assessorou mal e provocou um desastre. Então, é isso aí. Então, precisa mesmo, viu? E é isso aí. Né? Eu não quero me alongar, porque, de repente, você quer... Deixa eu aproveitar que o senhor está trazendo essas questões aqui, o Alexandre me permite. A gente ia fazer um comparativo da governança corporativa de empresas e governança corporativa no terceiro setor. O senhor já nos abrilhantou aí falando do terceiro setor, já colocou, entendo eu, mas se o senhor quiser ser bem mais específico, assim, que nós, nesse conselho,
nessa governança. Nós estamos fazendo do terceiro setor agora, especificamente, onde ele se encaixa, seja da menorzinha até uma maior. Existe a necessidade de conselhos ou especialistas em determinadas áreas para poder ter atendimento. Claro, nós estamos entendendo a governança como um todo, claro, né? Mas se o senhor pudesse ser específico nisso tudo. E eu queria jogar uma pergunta difícil para o senhor, e que eu tenho certeza que o senhor vai nos abrilhantar, que é o seguinte: se tem governança corporativa em várias instituições, e instituições grandes e fortes, né, nós tivemos alguns escândalos em algumas instituições. Né? E como que isso passou, esses escândalos? As governanças não estavam tão atuantes, talvez seja o exemplo, como o senhor citou, do conselho sem toda a expertise para que pudesse alcançar a providência, né? Mas queria que o senhor nos posicionasse nessas duas situações, doutor Custódio. Primeiro, que nós estamos realmente dentro do terceiro setor falando dessa governança. E na segunda, essa pergunta, sem nenhuma maldade, mas uma pergunta que traz uma reflexão mais profunda realmente do conselho, que me veio a deixa pelo que o senhor me falou do conselho que foi consultado. Tá? Por favor. Na verdade, uma área que eu sempre me fascinou em administração, eu gostaria muito de conhecer por que algumas instituições dão certo numa mesma época, com o mesmo produto, certo? No mesmo mercado, e outras não dão certo. Mais uma vez, eu quero lembrar aquela frase que eu disse, né? Que a perfeição não é um detalhe, mas está nos detalhes, né? Todos os dias, nós tomamos pequenas decisões. Eu vou tomar sol, eu vou ler um livro, eu vou ficar vendo televisão, ou eu vou estudar um artigo. No final de alguns anos, você está numa diferença muito grande daquele que fez um outro caminho. A governança, ela existe há centenas de anos, de formas diferentes. As organizações confessionais e as organizações do terceiro setor, e olha que o terceiro setor é enorme, tem organizações de saúde, assistência social, de cultura e de educação, tá certo? É um setor nunca bem definido, né? Mas as governanças são sempre muito bem-vindas. Eu já vou falar desse assunto, do tipo Peron e outras. Por exemplo, eu trabalhei no Mackenzie. O Mackenzie é uma instituição de 150 anos. A turma que trouxe... Quantas empresas não alcançaram os 150 anos, hein, doutor? Quantas empresas? Exatamente. Por isso, né, então, 150 anos, mas nós importamos a governança dos americanos, o modelo de governança dos americanos, para o Mackenzie. Mas o que é? A diversidade do conceito. A oportunidade de você ter pessoas com experiências diferentes, certo? Com visões diferentes, se trocando ideias, se confrontando as suas ideias, para que, citando mais uma vez a Bíblia, eu não lembro a frase, mas que no conselho de muitos há sabedoria, né? Então, mas muitas vezes o que acontece é porque você precisa, quer dizer, na governança não é só aquele conselho, não. Você tem que acompanhar, quer dizer, tem que ter uma condição da auditoria interna, certo? Prestar contas, ter contato com o comitê de auditoria ou com o conselho. Por quê? Ele tem que ser um auditor qualificado, certo? Que vai poder dizer, olha, tem uma coisa errada aqui, nós vamos precisar... Quer dizer, quanto mais controlado, quanto mais diversificado e quanto mais o conselho estiver preparado, mais certas coisas não vão acontecer. Alçadas muito altas, participações no resultado, né? Por exemplo, nós tivemos problemas aí, alguns problemas com algumas empresas que o executivo ganhando comissão sobre resultado, né? Eu não sou contra isso, porque no Mackenzie, no banco, eu ganhava comissão de tudo, né? Na indústria, a gente ganhava sobre o resultado. Mas, quando o incentivo para ganhar é muito grande para o executivo, ou mesmo para os conselheiros, muitas vezes há o risco de você tomar decisões
pensando na minoria ou nos seus interesses. Então, primeiro, como eu disse, você tem que ter um conselho experiente, diversificado, maduro, sábio, com experiência que possa contribuir e contestar. Agora, eu vou dizer a você, né, o que aconteceu com o Heron, com tantas outras lá, é um exemplo e que precisa ser aproveitado e aprimorado. De lá para cá, né, foram feitas várias modificações, inclusive nos Estados Unidos foi feita uma lei que eu não me lembro o nome, Barnes e tal. Você lembra, Alessandro? Sarbanes-Oxley. Pronto. Várias coisas aconteceram para impedir que coisas como essa voltassem a acontecer. Quer dizer, a governança é um aprimoramento, você precisa reciclar também, né? O conselheiro está lá há 3, 4, 5 anos, ele é ótimo, mas será que eu não tenho alguém que possa ir no mesmo caminho e levar esse bastão mais para frente? Quer dizer, você ter uma composição e uma mudança, certo? Não tem aquele que é o dono da verdade. O cara fica 20 anos, né, como CEO e como chairman, como presidente, é perigoso, porque o poder de decisão dele é muito grande. E toda vez que alguém tem um poder de decisão muito grande e sem os devidos controles, está sujeito ou por má fé, ou por incompetência, ou por assumir riscos que não deve assumir. Então, por melhor que seja a governança, ela tem que estar atenta que esses riscos existem. Eu vou lhe dar um exemplo. Agora, recentemente, eu estava ouvindo uma palestra do diretor-geral do Sírio-Libanês. Não me recordo o nome, eu tenho um carinho muito grande pelo Sírio e pelo Einstein, Oswaldo Cruz, Beneficência, e Santa Catarina, Santa Marcelina e tal. Mas ele estava dizendo que o comitê de riscos do Sírio havia imaginado que pudesse acontecer um acidente enorme ali com o shopping da Paulista. E que isso poderia causar um problema de feridos gravemente e ir no hospital. E aí, qual é a estrutura que quer dizer, como se preparar para um evento que pode colocar em risco a nossa organização? Olha, eu acho que todos os comitês de risco do ano passado, eu acho que nenhum deles previu a pandemia. Um mega risco, tá certo? Um mega risco. O que acontece quando você tem um risco desse tamanho? Se a sua instituição está ali em cima da corda bamba, com o caixa de terceiros, com empréstimos, dependendo muito, numa hora dessa, você pode... Qual é o grande problema? Nossas instituições são instituições que não distribuem resultado, não é? Que não distribuem resultado, e elas têm como missão, visão, foco, carisma, etc., ajudar os outros na educação, na saúde e tudo mais. Então, quando acontece um desastre desse tipo, né, o problema não é só com a instituição, é o que, mais uma vez, aqui em Tupi-Guarani, é com os stakeholders, né, é com aqueles associados ou que estão, de certa maneira, estão ligados à instituição. Então, Eduardo, eu digo o seguinte, eu acho que riscos sempre vai haver. Acho que nós temos que saber que eles existem, identificá-los, medi-los, valorá-los e saber o quanto nós estamos dispostos a seguir. O pior risco é aquele que você não conhece. É o caso da pandemia. Foi um risco que não se conhecia. Por isso, sempre é importante você ter uma gestão estruturada, segura, certo? De forma que você seja cauteloso, tenha sempre liquidez, você tem que ter uma folha na medida do possível, né? Para 2, 3, 4 meses. Você imagina, 1, 3, 4 meses também não está valendo nada, entendeu? Então, não sei se eu respondi, Eduardo, se foi muito longe, mas eu acho que a governança ela tem que se estar atenta e tem que estar de olho na gestão, tem que estar de olho nos indicadores, como você colocou logo no início, né? E outra, hein?
checar se os indicadores estão corretos. Certo? Porque muitas vezes você tem que ir mais fundo, porque quem quer te enganar muda os indicadores. Nós temos uma pergunta aqui, doutor Custódio. Importante, vamos fazer essa participação do público. Então, sabemos que a governança existe há séculos, porém, trazendo para o terceiro setor, é quase inexistente. São poucas as entidades, né, que ainda pensam dessa forma, infelizmente. Para as instituições que ainda atuam de forma artesanal, atuam com a diretoria, pessoas idosas que funcionam e atuam ainda tocando o público-alvo, e não há gestão. Como levar os princípios de governança para uma instituição dessa, que ainda continua com esse perfil artesanal? Entendeu? Olha, bom, eu vou dar uma resposta simples e depois eu vou complicá-lo um pouquinho, tá certo? Eu acho que você precisa ter uma ajuda, alguém que possa dizer para você, olha, você tem que fazer isso, tem que se estruturar, né? Eu acho que antes de ter comitês, você tem que ter a sua vida, os seus relatórios em dia, né? Os seus relatórios financeiros em dia. Não adianta você receber um balanço com 30 dias de defasagem, 2 meses de defasagem, que não vale mais nada, tá certo? Na verdade, nós temos que controlar aquilo que vai ser. Nós temos que tentar segurar a rédea da organização para que no final do mês, no mês que vem, a gente saiba, controle aquilo que vai acontecer. Então, eu acho que será sempre muito importante que a organização conte com alguém com experiência desse tipo de coisa. E pode ser um consultor, pode ser um assessor, pode ser um conselheiro independente, um conselheiro externo. Perfeito. Só que tem um detalhe importante. Se você pega um conselheiro externo com muita experiência e a instituição ela ainda não tem uma contabilidade fraca, tem uma área financeira fraca, tem um RH ainda em desenvolvimento, todo dia vai ter tanto problema porque faltam informações. E às vezes, primeiro nós temos que construir uma organização terceiro setor no sentido de que ela possa ter os relatores. Você imagina hoje com a pandemia, tudo remotamente. Tem muitas organizações que não se prepararam para isso, não conseguem fazer o trabalho remoto, tá certo? É mais barato, controla mais, certo? Mas alguém tem que alertar que precisa fazer isso. Então, precisa. Agora, também, como eu disse, se você pega uma pessoa que chega lá e fala, puxa, mas isso está mal feito, então, muitas vezes, as coisas têm que caminhar juntas, né? Por quê? Qual é o grande risco? As organizações, principalmente as centenárias, né? As organizações não perceberem que elas estão sujeitas a morrer. Existe um autor, para quem gosta de ler, ele escreveu vários livros, chama-se Jim Collins. Jim, Collins com 2 L's. Ele escreveu Empresas que Duram para Sempre, Porque os Grandes Caem, muito interessante. São livros muito gostosos de ler, porque ele trabalha com números e dados. Interessante que, nos livros todos que eu me lembro, ele não fala de governança, ele fala do CEO, certo? Ele não fala de governança. Mas o que eu quero dizer é de que é muito importante a organização começar a pensar nisso, porque, senão, quando ela vai ver, ela chega numa situação que não tem mais jeito. Se ela trabalha com saúde, ela não tem mais como recuperar, e não é o hospital, é a missão, é o carisma da organização. Né? Aí foi fundo, hein? Um ponto que ninguém mais salva. Aí foi fundo. Nem o patrimônio quer, porque o patrimônio não vale mais aquilo lá. Então, tem que começar, olha, gente, governança é descomplicado, certo? Eu acho que é como qualquer coisa, você tem que começar. Começa a ler. Eu até posso fazer uma propaganda aqui, Alexandre e Eduardo? Né? Pode, claro. Por favor. Talvez vocês não tenham percebido.
mas embaixo da minha identificação lá tinha um logo chamado Universidade Corporativa do FONIF. Sim. Por que Universidade Corporativa? Porque nós queremos capacitar melhor as organizações, porque nós temos muito conhecimento nas nossas organizações filantrópicas do terceiro setor. Né? Alguém que faz muito bem relatório, alguém que é um financeiro nota 10, alguém que é um advogado que conhece tudo. Nós temos parceiros que conhecem contabilidade, auditoria. Quer dizer, o que nós queremos fazer na Universidade Corporativa é capacitar os gestores, e na Universidade Corporativa, aí uma propagandazinha, já que você deixou eu falar, já vou... Claro, por favor. Dentro da Universidade Corporativa, nós vamos ter um webinar agora, nos próximos 10 dias, que vamos falar sobre, vou usar uma palavra em tupi-guarani, vamos falar sobre fundraising, certo? Isto é, nós vamos falar sobre captação de recursos na sua abrangência, como captar mais recursos para a sua causa, certo? Com isso, a gente pretende ajudar as organizações a se... Agora, tem um detalhe importante. Sem uma boa governança, sem uma boa gestão, sem uma gestão transparente, que presta conta, você não vai conseguir captar recursos. Eu ia colocar exatamente isso, né? Como que a gente pode ter uma boa captação de recursos sem ter um programa de governança adequado, né? Acho que isso está na contramão. É verdade. Então, veja bem. Muitos hoje precisam de recursos, querem recursos, mas estão extremamente desorganizados, não se prepararam, como muito bem o senhor colocou, eles não se prepararam para trabalhar nem com o profissionalismo necessário dentro do dia a dia e nem para aquelas situações diferentes que possam ocorrer. Imagina querer buscar recursos não estando organizados, com seus controles em dia. Como que a gente pode... Olha, é uma ciência que eu sou apaixonado por isso. No outro dia, nós estávamos na devocional lá, e alguém leu o livro, acho que de Tiago, puxa, eu não podia ter pego a passagem, né? E que diz o seguinte, que no Novo Testamento, que diz que não recebeis porque não sabeis pedir. Certo? E olha, essa é uma grande tese da captação de recursos. Por quê? Por que as pessoas não doam? Você sabe qual é o principal motivo do porquê as pessoas não doam? Conta pra gente. Não pedimos. Puxa, mas é tão simples assim? Sim, é tão simples. As pessoas só doam se você pedir. Agora, você tem que saber pedir. Se você tem filhos em casa, tem coisas que o seu filho vai pedir para sua mãe e tem coisas que ele vai pedir para você. Ele tem uma percepção que é você quem vai autorizar, não é a mãe. Mas tem coisas que ele vai pedir para a mãe porque ele sabe que é a mãe que vai autorizar. Essa sensibilidade, né, ela é quase que natural. Então, quer dizer, tem que pedir, tem que saber pedir, por intermédio de quem pedir, porque às vezes eu quero pedir dinheiro para o Alexandre, eu sei que o Eduardo é amigo dele, trabalha com ele, e o Eduardo é meu amigo, eu não vou pedir direto para o Alexandre, eu vou pedir para o Eduardo, que conhece, né? E tem técnicas sobre isso, né? Muito interessantes. O Brasil, olha, gente, o Brasil está 30 anos atrás nessas coisas. O México passou na nossa frente, a Ásia passou na nossa frente, a Europa passou na nossa frente, né? Quer dizer, e nós, agora, voltando ao ponto, não adianta eu dizer assim, olha, eu estou aqui com uma creche, querendo dinheiro para a creche, né? Eu tenho aqui as criancinhas, estão passando fome, etc. e tal, né? E eu preciso que você me ajude. Pode ser que a pessoa te pegou de uma forma tão surpresa que você fala, puxa, então eu estou aqui um dinheirinho e tal. Próxima vez que você vê a pessoa, pode ser que você mude de calçado, porque você sabe que ele vai te pedir. Diferente é que se ele fizer um projeto, se ele conseguir, e para fazer tudo isso, não precisa ter dinheiro. Muitas vezes, os voluntários é a maior força de captação de recursos. Mas você tem que mostrar
que você presta contas, que você está bem estruturado, que você não vai fugir com o dinheiro dele. Que usou dentro da finalidade. Pronto, dentro da finalidade, isso é uma coisa importantíssima. A prestação de contas e a transparência, né? Que fica... É verdade. Olha, você sabe que se você fizer uma campanha para uma igreja, os motivos pelos quais as pessoas doam é uma ciência. Mas se alguém disser para você, eu vou doar para a cruz, no alto da capela, você construiu a capela, passou alguns anos, esse doador vai na cidade, o que você acha que ele vai querer ver? A cruz. A cruz que ele doou. E se você não vai poder dar explicação nenhuma, resposta nenhuma para ele, dizendo, olha, eu ajudei as crianças, eu fiz isso, se a cruz não estiver lá. Então, como o Alexandre falou, né, é destinação adequada do dinheiro para qual você recebeu a captação. Por isso precisa ter um sistema muito bom de prestação de contas. Uma vez eu estava na recepção de eu venho da área financeira. Então, o camarada da área financeira, ele é meio louco. Então, ele pega o balanço, dificilmente ele não dá uma batida de olhos para ler o balanço, tá certo? Eu, até assim, quando chega nesse tempo de abril aí, que tem muito balanço no jornal, é um problema. Outro dia eu li o balanço da Casa da Moeda, achei muito interessante. Mas veja, e eu estava vendo um catálogo da ACD, que é uma empresa maravilhosa, certo? E o que ela dizia? Ela dizia que precisava construir uma nova unidade, certo? Mas ele dizia um pouco mais. Não era o prédio, não era uma nova unidade, não era uma unidade estruturada. Era uma nova unidade que poderia ajudar a salvar centenas de crianças. Esse é o ponto. Porque a pessoa não doa para o prédio, ela doa para a criança que ela quer ajudar a salvar. E depois ela dizia, nós já temos não sei quantos milhões e precisamos de outros, porque as pessoas só se juntam a campanhas bem-sucedidas. Certo? Ninguém dá dinheiro para alguma coisa que está vendo que não vai para frente, que é mal gerida, mal administrada, não tem governança. É isso. Você acabou até respondendo uma pergunta aqui. A Casa da Criança Paralítica, que atende aí 370 crianças com deficiência, fala assim, vender esta causa não é fácil, mas o senhor até acabou respondendo, porque você não está vendendo para construir aquele novo prédio, mas para ajudar realmente o ser humano, as pessoas que ali serão atendidas, né? Então, é muito maior o conceito. É uma ciência, viu? Olha, eu vou dar um exemplo para você. Você vai hoje nos hospitais, né, os grandes hospitais, eles têm placas de reconhecimento. Ala, não sei o quê, Ala Alexandre Chiarati. Ele vai ser um possível potencial doador, né? Mas antes, precisa ter uma ciência. Qual é o seu potencial doador? Quais seriam as pessoas que são potenciais doadores? Você já viu isso? Não adianta você sair pedindo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho tempo para dar um exemplozinho? Sim, claro, temos tempo. Pode falar. Então, eu, durante muitos anos, até duas coisas que me despertaram o interesse nesse assunto de captação de recursos, né? Fundraising no Tupi-Guarani, né? É porque fundraising quer dizer mais do que captação de recursos. Ele quer dizer a técnica, o conteúdo, e como é que é uma essência, uma ciência. Bom, uma estruturação. Isso, e captação de recursos, você fala, bom, ele é muito pobre, né? E aí eu era diretor lá, voluntário, né? E nós estávamos sempre em crise, né? Sempre dando dinheiro, sempre o documento mais utilizado nas reuniões era o talão de cheque, tinha que dar. Chegava ao final do ano, o 13º, e aí eu comecei a pensar, puxa, como é que os americanos captam recursos para a borboleta azul do Pacífico, o urso panda, e eu não consigo captar recursos para minhas crianças? E aí, até um exemplo, uma vez eu recebi uns convites, porque a gente também tinha essa, além de contribuir, ainda recebia os convites para um almoço ou para um jantar ruim, não era um negócio maravilhoso. E você tinha que vender, se você não vendesse, você ficava com aqueles convites na mão, entendeu?
Eu era presidente do Mackenzie, né? Aí eu cheguei lá para a diretoria e falei, gente, tem um convite para jantar aqui, né? Quem gostaria de ir? Todo mundo queria ir. Falei, e o convite é também para as esposas, né? Vocês querem levar? Todo mundo, olha, é R$ 250, então, para cada um. Pronto, aquilo não estava esperado, todo mundo achava que era de graça. Bom, tudo bem, já tinha pego o convite, não tinha mais jeito, etc. e tal. Bom, foi uma beleza, né? A segunda vez que eu ofereci um convite para almoçar, você pensa que o pessoal comprou algum convite? Eu tive que micar com aquilo. Por quê? Eu posso captar uma vez, mas ele não é um doador, né? Você sabe, as pessoas doam para as causas. E as principais doações não é pelo correio, não é pela internet, é no boca a boca. E o principal motivador é a causa. Quer dizer, essa pergunta foi de crianças paralíticas, certo? Sim, que realmente não é fácil, né? Não é fácil, mas se alguém doar R$ 10, né, vamos supor, R$ 100, e você souber aproveitar aquilo para fazer a criança que recebeu aquilo, o aparelhozinho que ela recebeu, né? O parafuso do aparelho que ela recebeu, foi graças àquela doação. E mostrar a causa, andando no aparelho ortopédico, mecânico e tudo, e o agradecimento, gravar um vídeo. Olha, gente, você conquistou aquele doador mais do que os R$ 100 dele, hein? Você conquistou um voluntário para ele dar o nome dele para ajudar a captar. Parece. Ele ainda divulga, vai atrás de mais captadores para poder trazer para. Divulga, mas é isso. Então, o que eu quero dizer, nós estamos falando de governança, estamos falando de finanças, e misturando um pouco com sustentabilidade, que era o objetivo do encontro, é que você precisa ter uma boa governança. Por quê? E a governança, a boa governança, vai permitir que você convide pessoas que possam se interessar na causa para dar o nome delas no conselho, para dar o nome delas, a experiência delas na área de finanças, para conseguir uma auditoria, para conseguir uma contabilidade e prestar contas daquele dinheiro. Porque, olha, você pode não ler o relatório do dinheiro que você deu. Mas quando você recebe um relatório, você fala, puxa, acho que a turma está aplicando bem o meu dinheiro. Tá certo? Então, mostrar as contas. E mais do que os resultados financeiros, porque ninguém doa para ficar aplicado na sua organização. Certo? É a causa, os resultados que você conseguiu maximizar aqueles poucos recursos para ajudar tantas pessoas. É isso que capta recursos, né? Esses exemplos que o Dr. Custódio, acho que eles ilustram bem, melhor que qualquer só teoria, né? Eles mostram a vivência e a prática de realmente conhecimento da causa. Mas eu vou dar um exemplo de uma situação que eu acompanhei, e uma instituição de fora, com recursos, e falou, olha, esse ano eu quero realmente fazer um investimento de recursos aí nas instituições que trabalham com tais características, com tal, né, citou o público-alvo, quais eram as características, sem brincadeira, mas para que pudessem receber os recursos, tinham que mostrar um nível mínimo de profissionalismo e a governança, e tudo isso atrelado a um processo de contabilidade, auditoria, controles, governança. Você acredita que sobrou dinheiro? Pois é. Sobrou dinheiro porque as instituições, foi bem aquilo que o senhor comentou no início, né? Ainda tem muitas naquela forma artesanal que poderiam, sim, estarem se preparando e no dia a dia melhorando, aperfeiçoando, mas não, estão ainda naquela parte, com aquele trabalho antigo. Sobrou dinheiro que não tinha para quem dar o dinheiro em instituição com aquelas características mínimas.
Eu vou dar uma dica que eu acho que ajuda todo mundo. Deixa eu pedir para o senhor, na dica que o senhor vai dar, já complementar a minha pergunta. Lá atrás, a pergunta tinha assim que da inexistência no terceiro setor, principalmente da governança e etc. E aí eu espero que o senhor, nessa dica, complemente. Tá, é inexistência em alguns casos, mas como a gente fazer um processo? Como construir um processo de governança nessas instituições menores? Claro que as maiores, a maioria tem, mas não todas também, a gente conhece várias também que são muito grandes e quando a gente entra a gente vê que não tem, mas nessas pequenas, essas que têm esse processo todinho. Aproveita a dica que o senhor ia dar, inclua esse meu ponto, por favor. Então, eu já falo sobre um aprendizado para a captação de recursos, mas eu acho o seguinte, se eu não sei, eu tenho que pedir ajuda. E tem que pedir ajuda certa, não é igual o Roboão lá, que pediu lá pessoas erradas. Aí pode ser pior, é melhor não ter, certo? Mas, gente, olha, eu vou dizer para vocês, você pode montar uma governança, né? Eu não estou querendo minimizar nem simplificar demais, tá certo? Porque a governança ela vai do júnior até o sênior mais, tá certo? Mas você pode tirar proveito, né? Existem cursos maravilhosos, né? Como eu falei, eu não sei quando, mas eu espero. Nós, inclusive, fizemos uma parceria, o FONIF fez uma parceria com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Nós temos um documento de parceria para que nós forneçamos cursos de governança para instituições do terceiro setor e filantrópicas. Por quê? É uma terminologia diferente, é uma essência diferente, né? E são causas diferentes. Então, nós já praticamente estamos aí com 80% do curso pronto, porque, na verdade, nós temos tido tantas ameaças, mudança de lei, reforma tributária, a gente não tem, agora a pandemia, nós não temos podido nos dedicar ao mais importante, que é a capacitação. Mas o que eu quero dizer é que existem pessoas, cursos, que podem com muita facilidade ajudar a estruturar, certo? Como eu disse, né, os comitês, muitas vezes a instituição é pequena, não tem muito volume de coisas, tá certo? Mas tem muita instituição pequena, tem muitas pequenas. Mas, por exemplo, a área de finanças é uma área importantíssima. É uma área importante. Eu sempre fiquei muito infeliz em receber o relatório no terceiro dia útil do mês seguinte, porque já aconteceu. Eu não posso mudar. Eu sempre quis determinar aquilo que ia acontecer, que é difícil, né? Uhum. Né? Mas então, eu acho que você pode, né? Tem várias maneiras. Eu vou dar esse exemplo para a governança na captação de recursos, certo? Experimenta doar. Você acredita, por exemplo, o Greenpeace? O Greenpeace. Eu quando fiz uma pesquisa de potencial doação, o primeiro que as pessoas mais doariam são crianças. Eram crianças. De 10 itens, a primeira eram crianças. 60% doaria como primeira causa para criança. O último, naquele tempo, era meio ambiente. Hoje já existe uma consciência maior sobre o meio ambiente. Agora você fala, bom, se o meio ambiente, eu não consigo captar dinheiro para minhas crianças, mas o Greenpeace capta recursos para o meio ambiente. Por que eles fazem isso? Experimenta doar R$20. Experimenta doar R$20 para os Médicos Sem Fronteiras. Experimenta doar... Pega uma organização estruturada, como essas duas que eu usei, Médicos Sem Fronteiras. Você doa uma vez pelo site e você procura aprender. Você tem 2 ou 3 doações, você vai ter uma bela de uma aula de como é que se capta, como é que se agradece, como é que você potencializa, como é que se aumenta e como é que você fideliza aquele doador. Porque ele não vai largar mais de você. Entendeu? E você vai ver uma coisa interessante, que isso que eu acabei de falar para você sobre que a criança é um grande fator de motivação das pessoas a doarem,
Você vai ver lá no Médicos Sem Fronteira uma criancinha tomando soro, uma criancinha sendo socorrida. Você vai doar para a Cruz Vermelha, você vai ver uma enfermeira segurando uma criança. Aquilo não é sem querer. Por quê? Porque a criança é o motivador de doações. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é que é uma cientificidade, as coisas não são feitas sem querer. Né? Por exemplo, você vai fazer uma captação, aí você fala, olha, imprima o boleto, você já perdeu 90%. Porque, vamos supor, você é aqui em casa, agora, felizmente, a impressora está funcionando. Mas impressora, até só... No outro dia eu cheguei na... Eu sou prolixo, me desculpem, viu? Eu cheguei na oficina, eu falei, ó, se você não resolver esse assunto, eu vou vir aqui com a minha esposa, ela vai filmar a frente da sua loja, eu vou dar uma marretada na impressora e vou dizer que vocês são incompetentes. Aí consertaram, nunca mais eu tive problema, felizmente. Mas o que eu quero dizer, né, é que se você pedisse, eu podia estar cativado, aí eu precisava me imprimir o boleto, não tinha como, não tem impressora, entendeu? Então, e a outra coisa também em captação de recursos, que se fala muito, é o sentido de urgência. Não é para amanhã, não é para o mês que vem, é agora, é já. É uma vida que está se perdendo, é uma criança que não está tendo uma chance de viver, tá certo? Quer dizer, é para agora, é clique aqui, doe agora. Você pode ver, esse sentido de urgência está no pedido de todas essas organizações. Então, é um grande aprendizado. E outra, tem um detalhe importante, que tem pessoas que doam para quadros, mas não doam para crianças. Certo? Porque doam para orquestra, doam para um instrumento musical, mas não doam para livros. E tem pessoas que doam para livros, ou estudos, ou escolas, e não doam. Por isso é que você precisa, minimamente, chegar e conversar com a sua turma e dizer assim, qual é o nosso potencial doador? Quem são os nossos potenciais doadores? Certo? E, como eu disse, né, você precisa ir aprimorando. Olha, eu vou dizer para você, em 1977, você imagina, grande parte de vocês não era nem nascida, né? Mas eu comecei a me interessar sobre esse assunto, fomos para New Orleans, né? Chegamos lá em New Orleans, né? Nós fomos num evento de fundraising, né? Aqui no nosso Tupi-Guarani, captação de recursos. 5.000 pessoas. Olha. Em 77 que o senhor está citando, hein? 77. Eu recebi o cartãozinho de um fundraiser, quer dizer, um captador de recursos do Vaticano. Tudo aquilo, sabe, deu um nó na minha cabeça. Eu fiquei com a impressão que eu tinha descido em Marte, porque tem centenas de livros. Você sabe aqueles tracks, aquelas palestras que tem, vamos supor, entre 10h30 e meio-dia, certo? Você tem que escolher entre 30 palestras. 5.000 pessoas, um mundo... É outro mundo, né? É outro mundo. É outro mundo. Outro mundo. E aí, o que nós fizemos? Nós tivemos um sonho, um ideal. Falou, gente, nós precisamos levar isso aqui para o Brasil. E aí nasceu a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Porque, a partir daí, nós trouxemos um pouco desse sonho, né? Eu tive o privilégio de ser o primeiro presidente fundador da BCR, e eu diria a vocês, quer dizer, as pessoas que querem se capacitar, aprimorar, né? A BCR hoje, né, está muito bem administrada, está muito bem estruturada, um pessoal muito sério, o diretor executivo é o JP, né? Estão muito ligados a nós também, e tem muita gente que pode assessorar você a captar mais recursos para a sua causa. E quero dizer qual é o grande problema. Você vai dizer, poxa, mas não tenho dinheiro. Certo? Nós, lá na BCR, lá atrás, passamos noite discutindo, sabe? Eu acho que a gente tem louco para tudo, né? Imagina quantas noites nós perdemos estruturando o estatuto da BCR. Mas nós tivemos um dilema. E o dilema é o seguinte, uma instituição captadora, uma instituição que precisa, como essa que foi mencionada, pode pagar comissão para o captador? É legítimo, é ético?
que ele receba a comissão para captar? Ele seja um corretor de captação? Eu não vou responder para vocês, certo? Mas fica aí instigante essa pergunta. Mas a BCR não, diz que não é ético receber comissão. Mas onde eu quero chegar em tudo isso? Se você paga um escritor de contabilidade, se você paga o seu gerente financeiro, por que você não pode pagar um captador? É lógico, você pode dar um bônus para ele, mas não uma alegação. Sabe por quê, gente? Eu não vou dizer por que não é ético. Mas você sabe, vamos supor, você deu, o Alexandre me pediu R$100 de doação, porque ele tem lá uma causa como essa que foi mencionada, crianças com paralisia, um trabalho, imagino, maravilhoso. Eu não posso ver esse tipo de trabalho, porque depois eu acabo me envolvendo. Mas o Alexandre conseguiu R$100 meus. Aí eu pergunto para o Alexandre, se você soubesse que 40 desses R$100 é comissão minha, como é que você ia se sentir? Quer dizer, dos 100 que você me deu, só 60 foi para a causa que você deu. Entendeu? Então, mas ninguém vai achar ruim se a pessoa tem que viver, ela tem que ser remunerada. E vou dizer uma coisa importante, se é uma profissão bonita, porque uma vez eu li uma pesquisa da Veja aí que quase 70% das pessoas não eram felizes com o trabalho que elas tinham. Isso é uma coisa horrorosa. Mas você ter um trabalho onde você ajuda as pessoas, certo? Que você, a cada centavo, você vê alegria. Olha, eu vou dizer para você, você está imune, viu, ao Covid, seja lá, porque é tanta energia, não energia no sentido místico, certo? Mas é tanta, você não tem problemas psíquicos e mentais, porque você está tão ligado com as causas, aquilo tem tanto valor, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para aprender, quer dizer, é um conjunto de coisas. As pessoas não doam para uma causa, elas doam para uma causa, mas elas doam quando elas têm confiança que os recursos vão chegar lá e que a instituição é bem administrada. Auditada. Auditoria é uma coisa importantíssima, né? Eu lembro que nessa organização que eu era diretor voluntário, depois, quando eu fiz o meu primeiro livro, eu dei generosamente, eu dei todos os direitos autorais do livro para aquela organização. Coitada. Eu não sabia que livro não dava dinheiro nenhum, entendeu? Então, não, deu muito pouquinho, acho que, sei lá, deu uma mixaria, né? Mas o que eu quero dizer é de que, no final, o envolvimento é um conjunto de coisas, tá certo? Você pode ter uma empresa, uma organização do terceiro setor muito bem estruturada, uma causa maravilhosa, mas você não consegue captar nada, né? Você pode... Agora, o certo é o seguinte, se você tiver... A maioria está nessa linha. Hã? Tem uma causa muito bonita, é uma instituição até tradicional e muitas vezes está nessa linha e não consegue captar nada. Não consegue captar. Porque, olha, eu posso dizer para vocês que eu gostei muito e acabei me especializando um pouco na área de educação. Mas lá nos Estados Unidos, eles têm organizações que fazem anualmente congressos para instituições só de saúde, só de educação, só de assistência social, você imagina, né? Então, eu acho que nós temos que fazer o seguinte, primeiro, a perpetuidade da sua organização depende de uma boa gestão e de uma boa governança. A captação de recursos, eu posso te dizer, o que o Alexandre disse é o seguinte, eu posso te garantir que uma instituição bem estruturada, ela pode não conseguir captar recursos, mas posso te garantir que uma instituição mal estruturada, né, ela não vai conseguir captar recursos. Então, se ela está bem estruturada, ela está com 50% do caminho andado. Ela vai ter que se aprimorar, vai ter que ter um captador de recursos, talvez uma consultoria que a ajude, que aperfeiçoe, mas o que eu posso dizer é o seguinte, melhor do que você ter, às vezes,
um captador e tal, é aquele voluntário que acreditou na causa. Você sabe, tem várias histórias interessantes. Tem uma organização aqui no Brasil, eu vou lembrar o nome, era filha acho que do Bratcher, do Fernão Bratcher, que foi presidente do Banco Central e tal, né? E a filha dela teve um problema muito sério de saúde. E ela levava o filho, acho que no Hospital do Coração, era um problema cardíaco, levava o filhinho no Hospital do Coração. E lá ela conversava com outras mulheres que vinham de outros lugares do Brasil para também trazer as criancinhas. Ela acabou perdendo o filho. Um dia, chegou uma senhora, que era ela, num sobradinho alugado ali perto do Hospital das Clínicas, querendo conhecer um pouco aquele trabalho que ela ouvia falar pelas mulheres que estavam hospedadas lá, que levavam os filhinhos, certo? E ela ficou interessada. E ela foi lá, ela quis conhecer o trabalho. Depois ela se ofereceu como voluntária, né? E você veja, quem era? Era a filha do Bratcher, né? E uma família muito bem estruturada, e depois ela assumiu a governança, teve uma governança maravilhosa, tá certo? Puxa, a CTC, acho que o nome da organização era assistência, que dava assistência às mães que traziam as crianças no hospital. Bom, ela tem um prédio ali na Oscar Freire, eu acho, tá certo? O porquê? Boa governança. E como começou a boa governança? Com um trabalho voluntário. Porque o trabalho voluntário encanta as pessoas, liga as pessoas, envolve as pessoas. Com o quê? Não é com a obra, não é com a construção, é com a causa. A causa, ela transforma as pessoas. E só mais uma vírgula aí, né? A única pesquisa que eu conheço é uma americana que fala que somente 12% das pessoas doam por incentivos fiscais. Quer dizer, 88% das pessoas doam por outros motivos que não são os fiscais, mas sempre ligados à causa. Então, não esqueça esse negócio. Você pode ter incentivo, pode não ter incentivo. Você tem que envolver voluntários. Olha, um bom voluntário, um bom contador voluntário, ele faz a sua contabilidade. Um bom contador auditor, ele audita a sua contabilidade. Um bom voluntário na área de comunicação, ele faz as suas divulgações, ele ajuda você na captação, é um aprendizado. Nós temos que sair fora do nosso mundinho. Sabe por quê? As nossas atividades não permitem que a gente agregue 1 milímetro ao nosso conhecimento. O dia a dia é tão difícil, mas nós temos que sair e saber o que existe lá fora. E não precisa ir para New Orleans, lá, AFP, Associate. Hoje eu acabei sendo o primeiro professor credenciado pela AFP para dar cursos no nosso Tupi-Guarani aqui de fundraising, né? Mas foi um aprendizado, eu não sabia nada, entendeu? Eu apanhei e me despertou, falou, puxa, por que os outros captam e eu não consigo captar nada? Tá certo? E vou dizer a você, hein, nós conseguimos fazer muitos trabalhos de captação de recursos, né? E nas organizações, né? O envolvimento, a área social, o trabalho voluntário. Eu gostei muito da educação, né? Eu entrei como office boy no banco, certo? Saí de lá como gerente geral, fui para a indústria, da indústria, uma indústria multinacional sueca, para a indústria brasileira, para a empresa de engenharia que fazia a plataforma marítima, para banco, né? E para a educação. Mas a educação, adorei a educação, porque você tem uma responsabilidade, aonde quer que você esteja, de um compromisso com o futuro, do compromisso com as novas gerações. Mas o que eu quero dizer é que, na educação, é que me despertou esse assunto da captação de recursos. E você vê, o Brasil não aprendeu. Lá no México, tá certo? O México está 30 anos na nossa frente. Ele tem profissionais pagos, remunerados, qualificados, né? Se você falasse assim, ó, você pagaria 5 mil reais para a pessoa que capta 100 mil reais para você? Você não tem a dúvida. Você pagaria 10 mil para uma pessoa que captaria 500 mil reais? Não tem a dúvida. Certo? Lógico. Então, o que precisa?
precisa haver conhecimento. E hoje o Brasil tem uma organização, que é a BCR, que pode entrar lá, captadores e tal, e ver o que tem de cursos, seminários, palestras profissionais, tá certo? E começa. E outra, essa experiência que eu falei para vocês, não percam. Faça uma contribuição simbólica por umas 3 causas e veja como elas reagem, como elas te agradecem, como elas captam. Você vai ter um melhor aprendizado do mundo. Melhor que você fazer doutorado, porque você vai ter na prática como organizações muito bem profissionalizadas fazem. Então, nós conseguimos, então, firmar esse conceito de captação de recursos atrelada à boa governança. Tá diretamente ligado, e o doutor Custódio deu vários exemplos práticos aí, não só no Brasil, mas até de fora, de que isso está muito atrelado. Agora, nós temos uma pergunta, doutor Custódio, e eu sei que não é tão simples de responder, mas vamos ver o que é possível. A pessoa coloca de uma forma até abrangente, mas eu sei que não é tão simples de resumir. Mas quais são os principais aspectos, sim, de uma forma bem resumida, da boa governança? É uma pergunta complexa, porque muito. A solução é simples, mas a resposta é complexa. Bem, eu diria o seguinte, que você primeiro tem que ser muito cuidadoso na seleção das pessoas. Porque não adianta o camarada ser doutor, né? Com todo respeito, a turma aqui também é doutor, né? Eu fiz o meu doutorado e tal, mas não adianta o camarada ser doutor. Ele tem que ter uma experiência, e o componente tem que ter uma boa vivência profissional, ele ter errado, ele ter vivido aquilo, né? Outra, ele ter um conhecimento e ter outros pares que não pensam como ele, tá certo? E depois, finalmente, ele tem que ter sabedoria, sabe? Porque sabedoria tem pessoas que não são sábias. O cara, sabe, nossa, é um problema, porque ele é extremamente cartesiano, racional, e o mundo não é assim. Então, e você tem que ir aprimorando, porque acho que comitês é uma coisa importante. Muitas vezes um funciona mais, outro funciona menos, né? O comitê de finanças e auditoria, comitê de riscos, comitê de patrimônio, comitê de pessoas, muitas organizações, o custo dela, 60%, 70%, 80%, 90% é gente, certo? E você pode ter comitê de indicação de nomes, pode ter comitê de avaliação da governança, pode ter comitê de governança, que vê as melhores práticas de governança. Mas o que eu quero dizer é que é um aprimoramento. Então, tem cursos, né? Acho que tudo está muito ligado às pessoas que você convida para compor a governança. E muitas vezes as pessoas são eleitas, né, como Saul. Saul, o camarada, desculpe, eu sei que muitas instituições religiosas imagino que estão nos ouvindo, né? Um camarada alto, você entendeu? Uma pessoa bem vista e tal, né? E o Davizinho não, era pequenininho, ruivinho, de né? Não tinha assim, mas e muitas vezes as pessoas escolhem por fatores relacionais, escolhem por fatores de amizade, né? Mas olha, infelizmente, o que faz a diferença é as pessoas que compõem com uma visão estratégica, porque o conselho, o negócio dele não, ele tem que estar de olho no presente, mas é ele que tem a responsabilidade de traçar os rumos do futuro, tá certo? Então, a boa governança é a vigilância constante. Você sabe que eu vou tomar a liberdade de ler uma definição aqui do IBGC, que é o Instituto Ótimo. Brasileiro de Governança Corporativa. Muito bom, vamos partilhar. Então, ele diz o seguinte:
Veja, mas é uma definição grande, entendeu? O sistema é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas, incentivadas, certo? Envolvendo os relacionamentos entre, aqui fala de proprietários, né? Mas entre as pessoas que têm a responsabilidade sobre o patrimônio, né? Conselho de administração, diretoria, órgãos de controle, as boas práticas de governança corporativa convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e aumentar o valor da organização, facilitando seu acesso ao capital, contribuindo para a sua longevidade. Aqui fala de instituições que não são com fins de lucro, né? Mas olha, gente, governança, uma boa governança, nós temos muitas organizações com uma excelente governança, né? Vou citar um nome, tá? Vou citar um nome porque é uma coisa boa, né? O Grupo Marista, Centro-Sul, né? Tem uma governança, a turma está lá na ponta, está entendendo? Por quê? Porque todo ano, né, não é só o CEO e o presidente que vão nos seminários de governança do IBGC, vai a diretoria e fazem cursos em campo de governança, ouvem palestras, leem, fazem curso. Eu, na ocasião lá, eles me pagaram um curso de governança, porque eu já vivi a governança sendo conselheiro independente e sendo CEO ou presidente, tá certo? Então, lógico, eu prefiro estar no conselho do que estar na frente, porque o conselho cobra mais e tal, né? Mas o que eu quero dizer, só que tem um detalhe também importante, o conselho, como ele tem o poder de decisão, ele é judicialmente responsável pela organização. Ele responde com o patrimônio dele, porque você é executivo, você segue as instruções que o conselho te dá, porque o executivo, na governança, é o camarada que o conselho diz: você vai fazer isso, isso e isso, e pronto. Você vai estabelecer um resultado, vai ter isso, e o executivo toca aquilo, né? O papel estratégico é do conselho, tá certo? Então, em tudo isso, nós estamos falando de um conjunto, e aqui vocês veem aqui na definição do IBGC, é uma definição ampla de governança. Ele fala aqui em monitoradas, é uma coisa importantíssima. Gente, olha, quero dizer uma coisa para vocês que eu aprendi na minha vida inteira. Eu posso ter pessoas amigas, conhecidas, e que são bons gestores, mas tem que olhar principalmente algumas áreas mais suscetíveis. Monitore, fiscalize, sempre. Acompanhe. Sabe por quê? É bom para o gestor. Tem dúvida? Aí eu estou na área financeira, tá certo? Estou na área financeira. Sou de confiança e tal. Não, mas você é de confiança, campeão, mas eu vou fiscalizar, eu vou auditar os pagamentos. Por quê? Você pode errar, você pode ter um funcionário que você confia, ele agiu de má fé, então tudo tem que ser controlado, auditado e tudo. E outra, hein? Muitas vezes existem coisas que são rotineiras, que são as responsáveis pelos grandes danos para a organização. Basta ver a filantropia, não cuidou direito, né? Não fez um relatório adequado, depois arruma uma encrenca danada, certo? E no fim vai ter que pagar sem poder para advogados, com todo o respeito que eu tenho, né? Mas é isso. Então, tem que ter gente, e você pode começar a capacitar as pessoas que você tem lá, entendeu? Mas, olha, controle e monitore. E também fique sempre de olho. Mesmo a gente sem fins de lucro e sem distribuir resultado, a gente tem que estar muito de olho sempre no caixa. Porque sem o caixa, você não vai conseguir cumprir a sua missão, não vai poder pagar os seus funcionários, não vai poder realizar aquele sonho que você tem para a sua congregação, tá certo? E hoje a gente vê
que o passado não garante o futuro. Você pode ter sido um sucesso, né? A sua organização no terceiro setor teve sucesso por 100 anos, não garante o futuro. Tá certo? Tudo O que muda vai muito garantir rápido, né? é a governança para a perpetuidade. Reciclagem, gente com cabeça diferente, tem pessoas que conhecem mais de finanças, outros conhecem mais de tecnologia, outros conhecem mais de comunicação. Essa diversidade ajuda muito. Doutor Custódio, foi ótimo. Pode Eu tenho perguntar mais uma, se já mais a uma, turma já não se cansou demais aí com tanta tá, conversa, né? tá quase no fim, mas antes de da gente chegar aí, tem ainda mais um tempinho. Tem pessoas que falam que buscam indicadores, formas de acompanhar esse monitoramento que Tem muito mais bem. alguma questão, Eduardo? Eu Tem vou mais- falar agora, aproveitar. Desculpa ali. Eu fiquei um pouco calado um tempo, porque o meu vizinho aqui começou a fazer uma obra. E aí, se eu Entendi, fosse parar para perguntar, entendi. então eu tive que ficar parado. Mas deixa eu aproveitar aqui, que tem gente perguntando como montar um conselho. O senhor falou de governança de conselho, passeou aí, brindou com a questão de sustentabilidade através da captação, através dos cuidados. E aí surgiu a dúvida aqui. Então, como montar o conselho de gestão, onde haja a participação dos fundadores e para utilizar o know-how deles e a vivência de uma gestão profissional para que ambos andem unidos para poder desenvolver uma boa governança na instituição? Olha, primeiro, vou voltar um pouquinho atrás, né? Acho que não tem o número certo, mas acho que 75%, 80% das instituições filantrópicas do terceiro setor ou com fins de lucro provém de famílias, certo? E as famílias, conforme elas vão aumentando, ou elas têm, o fundador morre, e existe um grande risco. Eu, quando trabalhava em banco, a gente tinha muito receio quando o patriarca havia falecido ou entregue o patrimônio para os filhos, a gente considerava alto risco esse momento. Certo? Interessante, porque o filho não garante que vá fazer o trabalho que o pai fez. Então, o que eu quero dizer é que, diferentemente, nas organizações familiares, eles montam muitas vezes um conselho de família, porque tem interesses conflitantes, entendeu? Então, eu acho que os fundadores, os responsáveis pela missão, os idealistas, a organização confessional, ela tem que estar presente, tá certo? Ela tem que estar presente. Ela vive aquilo, é diferente. Certamente, ela pode colocar assessores, pessoas que possam ajudar, né, na governança. Né? Como eu tinha citado antes, né, eu fui conselho do Grupo Marista, conselheiro independente, por 5 anos lá, certo? Eles têm a FTD, eles têm a Universidade do Paraná, eles têm os colégios, eles têm as obras sociais, né? E o pessoal do conselho era um pessoal que vinha de mercado. Eu vinha de mercado, tinha trabalhado em banco. Então, é muito bom, porque a gente contribui, certo? E a gente também aprende, porque a vida é um aprendizado constante. Então, eu acho que, independente do tamanho do seu conselho, certo? Você pode ter uma visão de alguém que já tenha uma visão mais experiente de governança, ajudar você a montar a governança na sua instituição. Né? Nós já fizemos isso, quer dizer, precisa ter um pouco de coragem, né? E você precisa fazer, porque não tem grande mistério. E, normalmente, o conselho é estabelecido estatutariamente, certo? O seu estatuto tem lá quem é o presidente, quem é o tesoureiro, quem é o secretário, ali é uma governança, tá certo? Mas você pode trazer mais pessoas. Eu vou dar um outro exemplo de comitê, certo? Uma vez nós montamos, lá na Santa Marcelina, nós montamos um comitê com um nome completamente diferente, tá certo?
Você não precisa ter comitês ortodoxos daquele que você leu no manualzinho, não. Não precisa. Nós montamos um comitê chamado Comitê Pedagógico e Carisma. Eu tenho certeza que vocês nunca viram isso. Por quê? Porque o pedagógico, ele precisa, o carisma tem que ser transversal, né, ao modelo pedagógico, ao projeto pedagógico, à didática, certo? Ele não pode ser dissociado. É lógico, entendeu? Então, nesse comitê, certo? A gente imagina uma riqueza de informações, quer dizer, as coordenadoras dos colégios com a vivência grande de lutas, de enfrentamento. Aí você pode colocar uma pessoa mais jovem, que você, que é padre, irmão, freira, ou da família, certo? Ou da organização, que não tem nada a ver com isso, que você quer ir capacitando seu filho, sei lá, participando desses comitês. Você vai agregando um valor, você está dando a ele um curso de doutorado, porque é a vivência prática, certo? Outra coisa, então, eu falei, o seu estatuto certamente estabeleceu já um modelo de governança. Também, estatuto se muda, tá certo? E você sempre pode, como eu disse, ter alguém que possa ajudar. Agora, só estruturar não resolve, viu? Você tem que monitorar, você tem que estruturar e monitorar, certo? E pode ser pequeno, médio ou grande. Não pode complicar, não pode ser a governança ser tão complicada, tão protocolar, que acabe limitando as ações da organização, tá certo? Acho que ela tem que manter a velocidade, sempre com a segurança. Eu não sei se estou sendo claro, né? A primeira coisa, eu estou tentando desmistificar isso. Segundo, eu estou tentando mostrar que é de uma relevância enorme. E terceiro, é que você pode, sim, procurando conhecer mais, você pode, você mesmo, conseguir ir aprimorando esse processo de governança, tá certo? Ou alguém te ajudar, né? Não há um conselheiro externo, tá certo? E não precisa, ele pode ser um assessor, ele não precisa entrar como conselheiro, ele pode ser um assessor, uma pessoa que tenha vivenciado, né? Você vai pagar para ele, normalmente as organizações precisam, mas tem muitos lugares que é voluntário. Eu sou conselheiro voluntário em vários conselhos, tá certo? Eu acho que é isso. Eu acho que você pode ter conselheiros voluntários, né? Sempre tem que tomar muito cuidado, viu? Porque o conselheiro, ele tem que ser, como eu disse, uma pessoa de confiança, um profissional experiente e que você perceba que ele tem sabedoria, que é ponderada nas decisões, né? Pessoa aversa a riscos, não pode ser uma pessoa impetuosa a riscos. São instituições centenárias que souberam decidir até hoje. E mais quero repetir, o sucesso do passado não garante o dia seguinte, viu? Não garante. Então, por isso é que é necessário. Eu não sei, Eduardo, se eu respondi, se eu fui longe. No meu entendimento, sim. Eu não sei, a pessoa que perguntou aqui, eu acho que ficou satisfeita, sim, com a colocação do senhor. Agora... Tem muita gente, se não deixava o meu e-mail para... Mas eu talvez, se vocês quiserem filtrar, eu posso tentar responder, mas eu não quero... ou a gente faz um outro webinar, né, talvez em cima de questões que ficaram sem resposta, né? A minha ideia é sempre poder ajudar, principalmente instituições maravilhosas, que têm causas incríveis, né? São centenárias, e olha, gente, para ter um contrapé e você está envolvido numa situação de não ter a sustentabilidade da sua organização, é um passo, viu? Para você começar a depender de recursos de bancos, de depender, e aí você começa a economizar no pessoal, o pessoal não é tão qualificado, as informações são ruins, há erros fiscais, contábeis, financeiros, quando você vai ver, você entrou num pandemônio. Tem áreas que não convém economizar, quer dizer, na verdade, não dá para economizar, né? Então, você não pode pagar, pega uma assessoria, não é? Uma consultoria, tem boas, né, que cobram barato também. Doutor Custódio,
Alexandre, chegamos ao final. Nós, na verdade, 4h30, 4h31 já. Hein? Passou muito rápido. 1h30. Passa muito rápido. Né? A gente tem sentido isso quando a gente começa nossos webinários, eles têm realmente passado muito rápido. E muitas vezes a gente não consegue alcançar tudo que a gente tem. Eu sei que ainda tem bastante coisa para falar, eu sei que o senhor ainda tem vários exemplos para nos trazer, mas eu vou lhe pedir acho que uns 2 minutinhos para fazer um encerramento, talvez um fecho e um encerramento aí para a gente. Eu queria só enfatizar esse curso que nós vamos fazer, se você desses 2 minutinhos, você me dá 15 segundos. O senhor está com ele. Então, esse assunto de doações e captação de recursos é um tema que eu gosto, né? E eu acho que nós podemos ajudar muitas pessoas nesse momento. Então, nós lá na Universidade Corporativa do FONIF, foi aprovada pela diretoria, aprovada agora dia 29 de abril pelo Conselho, pela Assembleia Geral. Nós já fizemos um logo muito legal, certo? E temos, assim, sonhos de poder ajudar as organizações, ajudar, inclusive, com esse assunto da governança corporativa, tá certo? Então, talvez a governança demore um pouquinho mais, logo ali, e talvez modular com temas, pegar pessoas, né? Vamos pegar um da área de saúde, outro da área de educação, e nós vamos apresentar isso, mas assim, mais no sentido de ir lançando a universidade corporativa. Mas eu acho que em 10 dias, né, e já vou tomar liberdade, porque o Ricardo Monello, o Alexandre, o Eduardo são pessoas amigas, como o Alexandre me apresentou, eu tenho uma estima enorme, uma consideração enorme pela diretoria e pelos executivos da Udisa. Então, eu vou até depois pedir para a Udisa nos ajudar, nos apoiar na divulgação, até porque nós vamos começar e tudo, né? Então, acho que vocês aguardem que em breve nós vamos voltar a esse assunto de governança, talvez com outras pessoas falando sobre esses exemplos, né? Eu já tenho até os nomes dessas pessoas, mas uma delas eu ainda não convidei, entendeu? De captação eu já tenho até, já falei com uma pessoa da área de saúde, e eu não quero dizer também enquanto a gente não divulgar, mas já falei com ela, ela já está de acordo. Então, acho que vai ser muito legal. Esse tempo de pandemia, a gente vai aproveitar para trocar bastante, compartilhar. Obrigado pelo tempo, Eduardo. Então, o senhor deixou a gente com água na boca aí, querendo saber as pessoas e os temas. Nós não vamos, esses cursos iniciais, nós não vamos cobrar nada, não. Manda para a gente, que a gente vai divulgar com todo prazer, doutor. Tá, vamos aprender com vocês um pouco também. Alexandre, quer fazer alguma consideração final? Só quero agradecer muito a todos que participaram, tiveram aí, inclusive, perguntando, fazendo comentários. Estou sem som? Estão me ouvindo? Que congelou lá, Eduardo. Estão me ouvindo? Estou ouvindo você, Ale. Agora sim, acho que ele entrou. Alexandre. Quero agradecer aí a todos que participaram, que tiveram aí... acho que ele congelou, Eduardo. Não está ouvindo? Eu tô ouvindo, doutor. Não, acho que você faz as considerações e depois o Alexandre dá uma arrematada aí. Eduardo, então pode que está oscilando um pouco. Pode fazer. Não sei se tá ruim a... Tá todo mundo ouvindo, doutor. Deixa eu... Não, mas o Alexandre não está. O pessoal está botando aqui no chat que está ouvindo o Alexandre. Pois tá ouvindo normal. Tá bom, eu vou fazer e você reforça, então. Agradeço a todos os participantes de uma forma... Dá uma ligada, pô, rápido. Agradeço a cada um de vocês. Parou, ele está congelado. E talvez a gente não esteja ouvindo, né? Bom, eu vou... Ele está congelado, com certeza. Mas o senhor está me ouvindo? Perfeitamente. Então deixa ele falar aqui, doutor, e a gente vê como é que vai ficar o encaminhamento. O pessoal está mandando aqui. Acho que congelou, né? Tá, não, é que aqui do lado eu estou vendo, a maioria está falando que está ouvindo normal. Você? Mas nós não estamos. Talvez o Eduardo está improvisando aí.
uma tecnologia moderna aí de você falar via ele. Deixa o Eduardo Tá bom, finalizar. tá. Não, ele já finalizou, acho que ele quer... Não, ele vai fazer os agradecimentos, deixar ele fazer os Tá agradecimentos. bom. Obrigado, doutor Custódio. Obrigado. Diz que é para você fazer os agradecimentos e tal, mas ele diz que ele está ouvindo tudo, interessante, congelou aqui para nós. Eduardo, então, como não estão me ouvindo, eu passo para você fazer os agradecimentos, e quem tiver interesse de obter o módulo gratuito... Ele falou que era para você fazer os agradecimentos, Eduardo. Vou fazer, doutor. Ele tá falando comigo aqui no... Ah, tá. É que eu não estava ouvindo. Oferecer gratuitamente o módulo de doações, quem tiver interesse, é uma forma da Aldisa ajudar também. Pode fazer, obrigado a todos. Então, nós agradecemos, nós do Grupo Aldisa, agradecemos ao doutor Custódio pela brilhante participação, como sempre, pôde explanar e trazer para a gente, passeando aí, navegando entre governança, sustentabilidade, falou de comitês, falou de captação de recursos, trouxe um pouquinho da experiência dele, que é uma vasta experiência, com um currículo também vasto que ele tem, e ter passado em várias instituições. Não só hoje como CEO das Marcelinas, mas ele estando lá como conselheiro em algumas instituições, conselheiros autônomos, ter participado, né, no FONIF, com a situação da universidade também corporativa que está trazendo. Nós apoiamos, né, e ficamos muito felizes com a universidade corporativa do FONIF. Precisamos realmente, o FONIF a gente apoia, a gente acredita, e tem realmente trazido muita diferença para todos nós do terceiro setor, né. A todos que participaram, nosso muito agradecido, né, estamos muito agradecidos a vocês. O Alexandre colocou aqui, nós temos um módulo, você vai passar um e-mail para ele, quem tiver interesse. Ele colocou no chat aqui, colocou o e-mail dele, alexandre.chiarati@grupoaldisa.com.br, para ter informações. A gente tem um módulo de captação de recursos que a gente desenvolveu numa plataforma de outra empresa nossa, e aí esse módulo está sendo distribuído gratuitamente. Então, durante um determinado período. É bom falar direto com o Alexandre, que ele vai repassar para todo mundo. E todos que estão aqui, vamos trabalhar a nossa governança, porque é fundamental. Vimos que precisamos dela. Sem ela, não sei como continuaremos. Com ela, poderemos ter algumas falhas, mas com certeza consertaremos e estamos com uma visão de futuro. Tá? A todos que participaram, nosso muito obrigado e até a próxima webinar. Acompanhem a página da Aldisa, né, e nossas mensagens, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e Deus nos proteja. Doutor Custódio, Alexandre, até a próxima. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e todas aí.